querido. Obrigado por nos permitir colocar as plantas dos pés da tua casa de oração. Hoje participaremos, Senhor, em memória do nosso Salvador Jesus Cristo, do corpo e do sangue, da ceia do Senhor. E através do teu Santo Espírito, nosso Consolador, que declara que o nosso corpo é templo do teu Santo Espírito, traga a orientação devida, a exortação única, a correção segundo a tua palavra. Fale conosco, manifesta o teu reino no nosso meio, que a tua verdade seja declarada sobre as nossas vidas, e que haja uma transformação na nossa mente, porque a tua palavra ela renova, a tua palavra ela cura, a tua palavra ela sara. No nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós, Deus Pai. Tenha liberdade de nos ensinar, manifestar e revelar os teus planos e o teu reino sobre as nossas vidas. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Boa noite, igreja, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Shalom! Pode se assentar em nome de Jesus Cristo, e as crianças podem ir para a escolinha sem correr. Glória a Deus. E você que ficou, por favor, abra a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós temos aproveitado que dia 25 todo mundo se reúne com os amigos, com a família, para comemorar um nascimento, né? Por isso que o nome é Natal, porque Natal é natividade, nascimento. Esse nome declara isso. Então todo mundo vai lá e comemora o nascimento de Jesus Cristo. E nós aprendemos esses dias o porquê que Jesus Cristo nasceu. Não foi para um banquete de madrugada, não foi para uma festa ou por uma troca de presentes, não foi por causa da nossa tradição churrasco, e muito menos bebedeira. Foi para salvar, foi para nos libertar do inferno e da morte eterna. Foi para que nós fizéssemos uma autoanálise, uma retrospectiva das nossas vidas, das nossas atitudes, e nos endireitasse, nos convertendo, confessando os nossos pecados, se arrependendo das atitudes pecaminosas e abandonando ela. Não foi para abraçar o outro e continuar odiando, muito foi pelo contrário, foi para perdoar e amar. Porque a humanidade estava perdida. A humanidade está caída. Se afastaram do seu Criador. O corpo que era para ser templo do Espírito Santo, agora é prática de muitas coisas. Virou um jornal, virou uma exibição, virou tudo, menos templo do Espírito Santo. Virou objeto. O corpo que era para ser templo do Espírito Santo, agora é o corpo usado para acusar, para mentir, para até matar, seja por palavras ou até na prática. Então, Jesus Cristo nasce, e a humanidade comemora dia 25 de dezembro o nascimento dele, mas ele nasceu, não foi para festa,
Ele nasceu para curar e libertar todo aquele que se aproxima dele. O plano de salvação está nele. Só encontra o caminho quem está nele. Eu só posso orar ao Pai, direto ao Pai, porque o véu se rasgou. Eu só faço isso em nome de Jesus Cristo. Se eu posso ter contato com Deus Pai hoje, é porque um véu se rasgou. E quem rasgou esse véu foi Jesus Cristo. Existia uma separação entre o Senhor e a criação. Existia uma separação entre o Pai e o Filho. E Cristo Jesus vem, se entrega na cruz, derrama o seu sangue, a sua vida, para que essa separação sumisse, desaparecesse, não existisse mais. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz o seguinte, em 17 em diante. Mas é interessante que o capítulo 26 de Mateus já começa dizendo que Jesus Cristo mesmo declarava que na celebração da Páscoa o Filho do Homem seria entregue e crucificado. Ou seja, está próxima a Páscoa, mas o Filho do Homem será entregue e crucificado. Jesus Cristo já começa a anunciar a sua morte. Jesus Cristo já começa a declarar os planos de Deus para a humanidade. Porque o amor de Deus foi expresso para a humanidade, é isso, é o nascimento de Cristo. E Ele nasce justamente para isso. Tinha um propósito. E Jesus Cristo quis viver o propósito do Pai. E eu começo hoje a ministração perguntando para mim e para você. Nós temos um propósito. E nós estamos dispostos a viver o propósito de Jesus Cristo para a nossa vida? O Pai tinha um propósito. E o Filho aceitou o propósito que o Pai tinha. Salvar a humanidade. E qual era o propósito? Morte na cruz. O cordeiro tinha que ser crucificado. Tinha que ser sacrificado. Eu e você temos um propósito. E é o propósito do reino de Deus através de Jesus Cristo. E quando eu olho para esse propósito, eu não posso apagar o que a história me mostra, o que o testemunho de vida me mostra. Paulo aceitou esse propósito. Os discípulos aceitaram esse propósito. E todos eles tiveram que renunciar à sua vida terrena. E todos eles que tiveram que renunciar à vida mundana. A natureza da carne, eles tiveram que crucificá-la. A natureza da carne deles, eles tiveram que colocar ela diante da autoridade do Espírito Santo. Eles tiveram que abandonar tudo aquilo que poderia trazer algum malefício a esse propósito. O que eu acho interessante é que todos eles ou foram decapitados, ou foram crucificados de cabeça para baixo, ou foram queimados. Um grande homem de Deus em sua vida aqui nessa terra disse algo a respeito do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: se a vida cristã fosse riqueza, bem-estar social, prosperidade, Deus odiava Paulo, porque ele foi preso e morreu numa prisão. Entenda isso. O que a gente não consegue compreender é porque nós estamos presos às coisas deste mundo, às coisas naturais dessa vida.
E a gente não consegue compreender que a nossa vida, ela não é terrena, ela é celestial e espiritual. A minha riqueza não é terrena, a minha riqueza é juntar tesouro nos céus, a minha riqueza é ter o nome escrito no livro da vida dos céus, a minha riqueza é ter uma morada celestial. Eu prefiro 1000 vezes um palácio nos céus, ou um casebre nos céus, do que uma mansão na terra, ou um bairro todo com meu nome. Paulo fez isso, deixou de lado o seu status, a sua posição, o seu nome grande e elevado, como perseguidor dos cristãos, como uma pessoa zelosa e cuidadosa do judaísmo. Paulo abandonou as cartas dos governantes, Paulo abandonou o banquete recheado de coisas maravilhosas, Paulo abandonou a posição e as portas escancaradas dos governantes da época dele. Paulo preferiu o nome dele escrito no livro da vida. Paulo preferiu abandonar o seu canudo, a sua posição. Paulo preferiu falar do evangelho de trás nas grades. Paulo preferiu a prisão do que não ter o nome escrito no livro da vida. Jesus um dia disse para mim: não tem como servir dois senhores. Está lá em Mateus. Ou você vai amar um, ou odiar o quê? O outro. Não tem como servir a Deus, e não tem como servir ao dinheiro. Jesus Cristo chama o dinheiro de um Deus que pode escravizar, que pode cegar. Por dinheiro pessoas mentem. Por dinheiro pessoas omitem. Por dinheiro pessoas fazem certos tipos de alianças e acordos. Por dinheiro vende-se até o corpo. Por dinheiro coloca-se bebida numa mesa. Por dinheiro escraviza crianças. Por dinheiro. Por dinheiro trai o cônjuge. Por dinheiro tem-se segredos. E a Escritura Sagrada diz que o nosso Senhor é luz. E Ele diz que aquele que está em pecado não consegue se aproximar dEle, porque Ele é luz, porque aquele que está em pecado é constrangido e não quer que os seus pecados sejam revelados. E por isso que se afasta de Cristo Jesus. Porque quando se aproximar da luz, vai ter que reconhecer os seus pecados e abandoná-los. Então Jesus Cristo diz o seguinte no versículo 17: no princípio, no primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Ele respondeu: vão à cidade e procurem determinado homem e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora e eu celebrarei a festa da Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia, o que, igreja? Da Páscoa.
Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: eu afirmo que um de vocês vai o quê? Me trair. Que um de vocês vai o quê? Me trair. Vai o quê, igreja? Me trair. Aí ele continua dizendo: a tristeza caiu sobre os corações deles, e cada um perguntou: serei eu? Ele respondeu: é aquele que eu servir o quê? Primeiro, porque o Filho do Homem deve o quê? Morrer, tal como foi o quê? Profetizado. Mas ai do homem que trai o Filho de quem? Do homem. Ai do homem que trai o quê? O Filho do Homem. E aí ele continua dizendo: seria muito melhor que nunca tivesse o quê? Nascido. Aquele que trai o Filho do Homem é melhor que não tivesse nascido. Jesus Cristo está dizendo: aquele que trai o Filho do Homem era melhor não ter saído do ventre da sua mãe, porque o destino dele é a morte eterna. Quando Jesus Cristo diz é melhor que não tivesse nascido, ele está dizendo isso: vai experimentar a segunda morte. Entendeu? Ou não? É melhor que não traia o Filho do Homem. É melhor que não brinque com a vida eterna. É melhor que não machuque e não fira a sua alma. É melhor que não leve ela para caminhos que dará a ela perdição. Por isso que eu digo que Judas quis ser o filho da perdição. O texto é muito claro. E muitos acham que Judas nasceu para isso. Então quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Deus fala: esse não vai, esse vai? Então para que ele entregou o Filho único? Quem conduz a vida para o inferno não é o Pai, é aquele a quem Ele confiou a vida. Deus confiou a vida a nós. Deus confiou o fôlego de vida a nós. Espera que o dia que for tirado, nós possamos ter uma vida eterna com Ele. Quem levanta todos os dias cedo e toma decisões na tua vida não é Deus, somos nós. Quem quer conduzir a sua vida para uma direção, para um caminho, não é Deus, somos nós. E aí ele continua dizendo, a Escritura Sagrada: Judas então lhe disse: mestre, certamente não serei o quê? Eu. E Jesus respondeu: sim, é você. Jesus responde: você mesmo o disse. Entendeu? Sabe aquela historinha de o Senhor nos repreender com a palavra e em oração a gente dizer para Ele: não, Senhor, isso não vai acontecer na minha vida, eu não vou permitir que essa tentação se torne em pecado, Senhor. E o Senhor está dizendo: já pecou. Entendeu? Porque não aceitou a palavra, porque não aceitou ser corrigido, porque não aceitou ser exortado. E aí na hora da oração, tenta disfarçar.
É igual Pedro. Senhor, eu estou pronto a morrer por ti. E Jesus olha para ele e diz: já caiu. Já me negou. É porque na hora da exortação, não aceitou ela. Muitas coisas de errado acontecem na nossa vida, porque na hora que está sendo ministrado, o coração fecha e diz: isso não é para mim. E por isso que quando sai daqui, tem uma semana triste, porque não aceitou a palavra. Porque falou no próprio coração que não era para mim. Os humildes, a Escritura Sagrada diz, o que acontece com eles? O coração puro, o que acontece com ele? Os pacificadores, o que acontece com eles? Verão a Deus, herdarão a terra. São filhos de Deus. E aí a Escritura Sagrada continua dizendo: quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu o quê? Graça. Partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o quê? Isto é o quê, igreja? O meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: cada um beba o quê? Dele, porque isto é o meu sangue da nova o quê? Aliança, que é derramado para perdoar os pecados, o quê? De muitos. Prestem atenção às minhas palavras, disse Jesus Cristo: eu não beberei deste vinho outra vez, até que o dia que eu beba um vinho novo com vocês, aonde? No reino do meu Pai. E depois que cantaram um hino, saíram para o monte o quê? Das oliveiras. Nesta passagem bíblica, Jesus Cristo não omite nada dos seus discípulos. Aqui ele anuncia a sua morte. Aqui ele declara que depois daquela Páscoa, os dias seriam difíceis, porque haveria perseguição. Jesus Cristo seria ferido, julgado, crucificado, morto. Os seus discípulos se espalhariam. Jesus Cristo nunca escondeu nada. Jesus Cristo foi muito transparente em todo momento. Jesus Cristo sempre falou a verdade. Quando ele esquadriou o coração de Judas, ele foi claro em dizer para Judas: você vai me trair. Quando ele esquadriou o coração de Pedro, ele foi muito claro em dizer para Pedro: você vai me trair. Quando ele esquadriou o coração de Ananias, ele foi muito claro em dizer: Ananias, vai lá e unge esse homem, porque ele é um escolhido meu. Ele vai sofrer pelo meu nome. Porque Ananias estava falando para Jesus Cristo: Senhor, ele é o maior perseguidor do Evangelho, ele é o maior perseguidor dos cristãos. Quantos já foram presos? Ele está cheio de carta no bolso para continuar aprendendo muito mais. E Jesus Cristo disse: desce lá, porque eu já falei para ele que você vai lá. E unja, e ore em favor de Paulo, porque ele é o meu escolhido. Jesus Cristo já esquadrinhou o nosso coração, e por isso que ele está trazendo essa mensagem hoje. Não endureça ele, não endureça ele, o seu coração, porque aquilo que ele pode estar anunciando para nós hoje, podemos escolher daqui um pouco, se o nosso coração se endurecer.
Então Jesus Cristo aqui, no final desta passagem bíblica, diz que seria a última ceia dele, sim ou não? Mas um dia, ele beberia com todos no reino dos céus, sim ou não? Então aqui Jesus Cristo anunciou a sua morte, anunciou a sua ressurreição e anunciou a sua volta para levar os seus para a vida eterna. Então aqui Jesus Cristo anuncia a morte, anuncia a sua ressurreição, anuncia a sua segunda vinda, ou a sua volta, e anuncia a vida eterna. E ele diz que vai ter uma ceia onde? Nos céus. Pois bem, a pergunta para nós hoje é essa: e como participar dessa ceia? Porque ele anunciou que haverá uma ceia no céu, sim ou não? E como participar dela? Mateus 22. Aqui Jesus Cristo anunciou, falou de tudo, igreja. Falou que depois daquela Páscoa ia ter uma situação adversa, que eles seriam perseguidos. Falou da traição. É interessante que Jesus Cristo, para ser reconhecido, ele teve que receber um beijo na face, porque ele era como os outros. Ele não tinha nada indicando quem ele era. Eu não preciso andar de terno para falar que eu sou pastor. Eu tenho que ser pastor nas minhas atitudes. Paulo um dia disse que para ganhar alguém a Cristo Jesus, quando a pessoa está fraca, ele se fazia de fraco. Chorava com os que choravam. Se alegravam com os que se alegravam, para ver se alguém encontrava Cristo. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com que se parece o reino da onde? O reino da onde, igreja? Dos céus, dizendo. Então aqui nós entramos naquele penúltimo versículo que a gente leu lá em Mateus 26, que ele vai dar uma ceia, aonde, igreja? Nos céus. Então vamos continuar. O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou o quê? Um grande banquete de casamento para quem, igreja? Para seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos. E quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora o quê? De ir. Mas todos recusaram o quê? O convite. Vamos parar um pouquinho por aqui. Jesus Cristo está dizendo, pegando uma parábola, uma história. Toda vez que eu leio uma parábola, eu tento ilustrá-la na minha mente. E o que eu faço é tentando trazer essa parábola como Jesus Cristo estivesse pintando um quadro, mostrando aquela cena. Porque é isso que ele quer mostrar para nós. Ele quer nos apresentar o reino dos céus através de uma cena, através de uma história, através de uma ilustração, como diz aqui a palavra. Então ele aqui está querendo ensinar para mim e para você como é a estrutura do reino dos céus. Então ele continua dizendo que
o rei fez um banquete para o casamento de quem? Do seu filho. Jesus Cristo estava dizendo: Deus pegou o seu filho, entregou à humanidade, para que a humanidade se tornasse o que do filho? Noiva. Eu fiz essa pergunta esses dias para os jovens e vou fazer hoje de novo. Jovens, vocês noivariam com alguém que vocês soubessem que eram infiéis a vocês? Vocês noivariam com uma pessoa que você sabe que o maltrataria no futuro? Vocês noivariam com um traidor? Então por que nós como noiva traímos, maltratamos e somos negligentes com Jesus Cristo? Você acha que Ele vai nos querer assim? Se eu como ser humano não noivaria com alguém que não merece minha confiança, será que Jesus Cristo me aceitaria assim? Você acha que Jesus Cristo vai nos aceitar ser noiva dele? Desonrando, cuspindo e traindo ele? Alegrando com o pecado? Amando o pecado? Se lambuzando no pecado? Esqueça. Se você quer abandonar o seu casamento por causa de traição, quer divorciar por causa de traição, você acha que Jesus Cristo vai me aceitar? Eu traindo Ele? E eu vou provar para você que não. Porque no reino não entra pecador. No reino não entra maldizentes. No reino não entra prostitutos. Não entra. Tem que se arrepender e abandonar. No reino não entra, como diz a Escritura Sagrada, beberrões. Não entra, igreja. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Tem que se arrepender e abandonar. Está escrito. No reino não entra mentiroso. Está escrito. Porque o pai da mentira é o diabo. E eu vou provar para mim e para você hoje que não entra. No reino dos céus não entra pessoas com ódio. Não entra pessoas que condenam. Se o próprio Cristo veio para salvar, quem sou eu para condenar? O que eu estou falando aqui não é da minha boca, é o que está escrito, e não entra. Então ele continua dizendo, versículo 4, porque todos recusaram o convite, sim ou não? Versículo 4, então mandou outros criados e disse, insistiu de novo. Insistiu de novo. Digam aos convidados que preparei o banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está o que, igreja? Pronto. Venham depressa para o banquete, o que? Do casamento. Jesus Cristo está nos ensinando como é o reino dos céus. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, tudo que Deus tinha de melhor, Ele deu à humanidade, e Ele está convidando a humanidade a participar do reino dEle. Ele está convidando a humanidade a ter uma vida eterna com Ele, e o melhor que Deus podia oferecer e entregar à humanidade,
ele fez. E agora ele convida a humanidade a abandonar o mundo, a abandonar o fruto do conhecimento do bem e do mal, a nascer de novo, a reconhecer o seu estado de pecador e vir para o reino dele, para o noivado com seu filho, com um noivo, Jesus Cristo. Mas preste atenção, no versículo de número 5, mas os que ele havia convidado, não lhe deram atenção, e foram tratar o que, igreja? Foram tratar o que, igreja? Dos seus negócios. Um para a sua fazenda, outro para o seu armazém, outros bateram nos servos, os maltrataram e os mataram. Jesus Cristo, Deus convida a humanidade, e o convite é a entrega do Filho, Jesus Cristo, para perdoar o pecado da humanidade. Mas a humanidade estava preocupada demais com a sua própria vida. Aqueles que foram convidados não quiseram aceitar o convite, porque preferiram as coisas deste mundo, preferiram, ou seja, os benefícios desta vida, preferiram alcançar status e posições e riqueza nessa vida natural, preferiram muito mais as rodas dos escarnecedores, as rodas daqueles que vangloriam o seu próprio eu, preferiram os seus bens, preferiram o seu nome escrito numa estátua, ou colocado numa placa de uma rua, ou melhor, no nome de um viaduto, ou numa rodovia estadual ou federal, ou preferiram ter um busto, para que todos os homens vissem e ouvissem a sua história. Mas não quiseram um convite. Não quiseram abandonar. Um prazer. Jesus Cristo está dizendo que aqueles que não aceitaram o reino, até matam e maltratam. Quantos profetas, homens e mulheres de Deus foram mortos? Quantos ainda são mortos hoje? Quantos são maltratados? Passam fome? Alguns morrem até a míngua. Como Lázaro. Leproso e mendigo. Mas o tesouro dele não estava aqui. E por isso, quando ele fechou os olhos, ele foi parar nos seios de Abraão. Pare de angustiar a tua alma. Quando nós pecamos, a nossa alma se angustia. Sabe por quê? Porque nós fazemos ela se afastar do seu Criador. Vamos parar de angustiar a nossa alma. E aí Jesus continua dizendo como é o reino dos céus. E aí ele diz o seguinte: posso continuar? Versículo 7. Então o rei, irado, mandou o quê? O seu
destruiu os assassinos e pôs fogo o quê? Não brinca com vida eterna. Essa historinha de que, por causa do amor ágape de Deus, eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer maneira. Jesus Cristo aqui deixa muito claro qual vai ser a conduta da parte do reino dos céus com aquele que não quer saber do reino dos céus. É muito claro, igreja, vai ser fogo. Vai ser fogo e acabou. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês e não ter uma vida de cristão. Fogo para mim também. Aqueles que recusam e rejeitam o reino dos céus, Jesus Cristo está deixando muito claro, vai ser fogo. Não vai entrar. O amor de Deus, porque Deus é amor, foi expresso em Cristo Jesus. Se eu não entrego a minha vida para Ele, se eu não estou nele, eu não tenho o amor de Deus. E se eu recuso o convite de viver essa vida eterna, esse reino dos céus, ainda aqui nessa terra, a Escritura Sagrada diz que virá destruição para a minha vida, fogo, morte, e morte eterna. E por que eu brinco com essas coisas sérias? Quem assistiu o filme ontem? Aquele homem tinha um propósito, sim ou não? Correu dele? Correu, igreja? Mesmo que pudesse custar a sua vida. Mesmo que ele perdesse os seus familiares, a sua casa, a sua família. Ele tinha um propósito. Tinha uma alma que precisava ser salva. Liberta, tanto da mão dos homens, como da escravidão. Eterno. Ele foi ou não foi? Sim ou não? Deixou de lado os seus interesses, sim ou não? Quando foi convidado para o banquete, ele foi ou não foi? Ou ele preferiu continuar a vida circular dele? Ou ele preferiu continuar a vida mundana e natural dele? Foi isso que ele fez, igreja? E o filme é uma historinha ou um fato real? Aqui é um fato real também, como o filme. Aqui também é um fato real. Jesus Cristo está querendo mostrar para nós como é o reino dos céus, como funciona lá. E não adianta chegar lá todo lambuzado de lama, igual porco, não. Entendeu? Vamos continuar para nós orarmos. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está o quê, igreja? Pronto. Mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Por isso que quando Mateus, quando ele viu Jesus Cristo passando, e Jesus Cristo falou para ele: vem, segue-me, ele foi na hora. Abandonou tudo. Mateus é outro homem que aceitou o propósito de Deus para a vida dele, entregou a vida dele para os planos do reino dos céus, porque ele tinha, no tempo dele, uma posição que todos queriam: coletor de impostos, era protegido pelo governo romano e pelo exército romano,
tinha todas as regalias que queria. Móveis e imóveis maravilhosos, vestes impecáveis. Mas quando o noivo disse para ele: vem para minha festa, ele abandonou tudo. Ele não disse para Jesus: eu vou pensar até amanhã. Ele disse: estou indo. E aí continuou: saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. E o salão do banquete de casamento ficou cheio o quê? Cheio de quê? Cheio de convidados. E aqui Jesus Cristo dá mais um recado. Aqueles que chamam, tem que vir. Se são bons ou maus, tem que vir. Então cuidado, para mim e você olhar para a vida de alguém e achar que a vida daquela pessoa não presta. Porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Deus convida os bons e os maus. Venham. Entendeu? Eu já escutei muitas pessoas dizendo: aquilo lá não tem mais jeito não, pastor. Cuidado. O nome daquela pessoa lá no último estado pode estar escrito no livro da vida. E o nosso pode estar apagado do livro da vida. Então não julgue. Porque Jesus Cristo não te chamou para julgar. Jesus Cristo nos chamou para ser sal e luz, para pregar as boas novas, para levar o pecador ao arrependimento, para descer às águas e se tornarem novas criaturas, nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E ele continua dizendo: vamos ou não vamos? Assim fizeram os servos, versículo 10. Trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os, e o salão do banquete de casamento ficou cheio de quê, igreja? Convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer quem, igreja? Os convidados. Jesus Cristo está falando: ó, o Pai vai passar vista em todo mundo, ó, revista em todo mundo, olha um por um, ó. Não com os meus olhos, mas com aqueles olhos de fogo. Passar vista em todo mundo assim, olhando, ó. Aí eu quero ver quem vai continuar sendo macho ou fêmea mesmo, para olhar para aquele que tem os olhos de fogo e dizer: estou nem aí, eu fiz da minha vida o que quis, não estou preocupado com seus mandamentos, quem manda no meu nariz sou eu. Vamos ver se vai ser macho e fêmea para isso. Vamos ver se vai ser homem e mulher para isso mesmo. Vamos ver. Se vai pagar de homem zarrão. Vamos ver se o feminismo vai aparecer. Se o machismo vai aflorar.
se vai gritar com Jesus Cristo como grita com os pais, como coloca o dedo no nariz de outra pessoa, como bate no peito e diz: aqui não. Vamos ver se vai ser corajoso para isso. Porque todos nós vamos passar por essa revista, um por um. Aí eu quero ver se eu vou ser bonzão mesmo, se eu vou continuar entoando a minha voz, engrossando ela. Vamos ver se eu vou ser autossuficiente nessa face da terra, como eu impus as mãos na cabeça das pessoas e saí profetizando. Porque o que sai da minha boca me julgará. Para reconhecer quem, igreja? Os convi? Ai, ai, ai. Como diz o povo por aí, chega a dar um frio na espinha. Ai, ai, ai. Ui. Continua fazendo dancinha no TikTok. Continua querendo ficar mais dentro do circo que vir na igreja. Continua até de madrugada assistindo esse filme, que quando vem para a igreja, está uma preguiça só. Continua. Continua fazendo como aqueles convidados que deu mais valor para as coisas do mundo. Continua. Continua. A vida é sua. Você faz dela o que quer. Mas Jesus hoje está dizendo: é sua. Porém, se não andar conforme os meus mandamentos e segundo as ordens do reino dos céus, não entrará. Você vai ficar com a tua vida, mas não com a tua vida eterna, mas não com a sua salvação. Continua, Bremer. Continua. Eu estou tentando te orientar. Mas se você acha que é tão especial assim, continua. Continua abrindo exceção. Continua permitindo o pecado ser seu banquete. Continua. Continua a sua casa, que era para ser minha morada, minha habitação. Continua. Continua. Faz da minha casa de oração, meu amigo, um covil de ladrões. Continua. Você tem liberdade para isso. Mas um dia eu vou olhar nos seus olhos. Um dia eu vou te visitar. Um dia você vai passar por minha revista. E naquele dia eu vou te medir segundo os mandamentos meus, as suas palavras. Notou um homem que não estava usando a roupa o quê? Veste nupcial, dada por ele. Já pensou? Eu chegar lá de qualquer jeito? E o Senhor vai olhar para mim e falar: mas não foi essas vestes que eu te dei?
Você é estranho, não te conheço, porque não foi essas vestes que eu te dei. O que você fizeste com o teu corpo, não foi o corpo que eu lhe dei. O que você fizeste com a tua alma, não foi essa alma que eu lhe dei. E ele continua dizendo: amigo, nem na hora do julgamento não vai ter. Deus não vai maltratar, porque Ele é amor. Quem julga, quem declara a sentença do julgamento, somos nós mesmos. Será que você já não parou para analisar isso? Quem está escrevendo o julgamento eterno, não é Deus não, somos nós mesmos. Ele só vai ler a carta da nossa vida, só. A carta da nossa história, só. Quem está fazendo a sentença de julgamento no dia do juízo, não é Deus não, é nós mesmos. Ele vai ler a nossa história, a nossa carta de vida. E a gente continua brincando. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? Sem a credencial da festa? Se alguém aqui um dia tentou entrar numa festa VIP e não tinha o nome na entrada, dançou. Ou não? E acha que no reino dos céus é assim, vai entrando e acabou. Há um convite. Só isso. Mas para permanecer, tem que ter as vestes de casamento. E o homem não teve o quê? Resposta. Aí eu volto lá para a revista de Jesus, né? Lá para a revista de Deus, porque Jesus está dizendo, ó, Deus vai vir conferir, tá? Agora você acha que diante daqueles olhos de fogo, nós vamos fazer igual esse homem, nós vamos derreter, não vai conseguir sair nada da boca não, vai responder o quê? Qual é a desculpa que vai ser dada? A mesma desculpa que a gente dá para as outras pessoas por aí? Quando não atende o telefone? Está vendo lá? Que eu estava... Fala a verdade. O seu pai não é o diabo. Se eu não te atender porque eu não quis, eu vou falar. Aquele dia eu não te atendi porque eu não quis te atender. Tem duas coisas que me impedem de te atender. Se eu estiver no banheiro, não atendo. E se eu estiver dirigindo e não tiver onde parar, também não atendo. Até dormindo, se o telefone tocar e eu acordar, eu atendo. Nem que seja de cabeça para baixo, mas atendo.
com o telefone virado. Alô? Mas atendo. Versículo 13. Então o rei disse aos auxiliares. Jesus Cristo está dizendo, ó, daí Deus vai chamar os anjos, tá? Amarrem suas mãos e pés e joga esse homem o quê? Na escuridão, onde haverá choro e ranger o quê? Ah, é? Porque muitos são chamados, mas pouco o quê? Escolhidos. Deixa eu falar um negócio muito sério para nós aqui. Posso? Já fomos chamados. Que possamos nos tornar escolhidos. Entendeu? A humanidade toda foi chamada. Mas os escolhidos é aquele que tem as vestes nupciais. Entendeu? Ou não? Posso repetir? Nós já fomos chamados. E agora temos que nos tornar escolhidos. E para ser escolhido, tem que vestir a roupa que o Senhor ordenou que vestimos. A humanidade toda foi chamada. Então está na hora de vivermos como escolhidos. Porque um dia, eu e você fomos chamados. Precisamos agora ter uma vida de escolhidos. E sem as vestes que o Senhor tem para nós, não somos escolhidos. Haverá ranger e choro. Porque as mãos e os pés serão amarrados. E jogada onde, igreja? Na escuridão. Então a pergunta que eu faço agora para nós orarmos: entra no reino dos céus de qualquer jeito? Vai participar da ceia celestial de qualquer jeito? Então o que a gente tem que fazer? Arrepender dos nossos pecados, confessá-los, abandoná-los e nascer o quê? De novo. Não adianta ter amuleto de sorte aí não, tá? Não adianta escrever fé na pele não, tá? Não adianta andar com crucifixo não, tá? Porque o que é esquadrinhado está aqui, ó. Que nós possamos viver o que está escrito na camiseta da Adriana. Ela declarou que ela é filha de quem? Que possamos se tornar filhos de Deus. E filhos obedientes. Que possamos ter uma vida como está escrito lá na camiseta da Sueli. Só existe um caminho. Jesus Cristo. Como da Maria Aparecida. Se a minha vida não estiver em Cristo, igreja, eu estou brincando com a vida eterna. Não vou